Demorou um pouquinho aqui para ligar, mas não nos atrapalha. Nós estamos aqui para adorá-lo, para engrandecê-lo, para servi-lo. E é tão bom, é tão bom, é tão bom. Sejam todos muito, muito bem-vindos a esse culto. Que gostoso, né? Que presença de Deus gostosa. Na hora do louvor, da adoração, é tão gostoso a gente se lançar na presença dEle, né? E adorá-lo, engrandecê-lo. Eu estava meditando enquanto adorava, que lá nos estádios de futebol, as pessoas gritam por 2 horas sem parar, né? Gritam, 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 sem parar ali. E a Bíblia diz que se para servir a carne, nós nos doamos, para servir ao Senhor, ao Espírito, a doação tem que ser maior ainda. Então é claro que a gente tem prazer em rasgar a nossa voz e adorá-lo, e celebrá-lo, e engrandecê-lo. É tão gostoso, é tão gostoso. Muito obrigado ao Ministério de Louvor, ao Tiago, que veio tão empolgado, orando, trazendo essa atmosfera, esta unção de Deus. O Ministério Atmosfera, fazendo esse barulhão ali na frente, né? Recebendo as pessoas com tanto amor, com tanta alegria, servindo ao culto, trazendo água aqui, o Ministério da Mídia trabalhando, transmitindo esse culto online, projetando nas telas. Tudo isso é uma equipe que serve ao Senhor, que ama o Senhor e que ama servir a obra do Senhor. Que gostoso. Amados, não dá para você ver aos olhos nus, mas está acontecendo coisas poderosas. Tem coisas tremendas, tremendas acontecendo. E eu vou te contar depois. As coisas tão grandes que Deus está fazendo. Satanás está endemoniado com tanta coisa poderosa acontecendo em nosso meio. Você vai ver, os teus olhos verão as grandes coisas que Deus está fazendo aqui nesta igreja, e você faz parte de toda essa grande obra que Deus está realizando aqui neste lugar. Amém? Eu quero chamar você para a palavra de Deus. Nós estamos, através da nossa liderança, com esse tema, né, para o ano de 2023, alicerces inabaláveis. Alicerces inabaláveis. Esse é o tema da nossa igreja esse ano. Há cerca de 2 anos atrás, eu meditei nesse assunto, que eu vou voltar a meditar nele hoje, só que eu vou aprofundar um pouco mais. É um assunto, essa semana o Espírito Santo me falou claramente sobre aprofundarmos nesse assunto. Então, eu vou fazer uma série de 4 capítulos, 4 semanas, 4 episódios, com esse tema aqui. Com esse tema aqui. Se eu repetir de novo, vai funcionar. Ah, até passou além. Ah, isso tudo estava passando? Ah, pronto, agora funcionou. Isso. Com esse tema aqui. Confiando a Deus o seu futuro. Eu quero aprofundar nesse assunto com você. Por isso nós vamos fazer uma série de 4 capítulos, em que eu vou aprofundando em cada uma destas etapas, cada um desses capítulos. Eu quero aprofundar nisso daqui, porque eu creio piamente que as decisões que tomamos hoje determinarão as histórias que contaremos amanhã. Pode ter certeza que não tem como isso ser diferente. As decisões que tomamos hoje, elas determinarão as histórias que nós vamos estar contando. Você sabe que um dos maiores desafios das pessoas é tomar decisões. Eu ouço quase que diariamente pessoas à minha volta falando: se eu não tivesse comprado esse carro,
se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse comido esta comida, se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse isso, se eu não tivesse aquilo, como a gente ouve histórias de pessoas que se arrependem de uma decisão que tomou. Tem alguém aqui que já se arrependeu de uma decisão que você tomou? Das menores às maiores? Acho que quem nunca atire a primeira pedra, não é verdade? Eu acho que de modo geral, todos nós tomamos muitas decisões que nos envergonharam, que nós arrependemos, que depois lamentamos, que depois choramos. Tomar decisões pode ser uma das coisas mais estressantes para o ser humano. Tomar decisões é algo que nós precisamos demais de Deus. Demais de Deus. Por isso que essa série tem o tema Confiando a Deus o seu futuro. Então, quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Então, das menores decisões, tipo, que roupa eu vou vestir hoje? E das maiores decisões, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da direção dele. Nós precisamos entender qual é a decisão que nós devemos tomar. Seja de qual roupa que eu uso, ou quem eu vou ser na eternidade, que é uma decisão que eu preciso tomar, sobre quem eu vou ser na eternidade. Eu vou morar encostado no muro da cidade celestial, ou eu vou morar em uma mansão celestial? São decisões que eu preciso tomar. Mas diariamente as pessoas estão perguntando: eu devo continuar nesse relacionamento? Claro, aquele que ainda não se casou, né, que ainda está em romance. Ou devo terminar? Quantas pessoas diariamente elas estão aí perguntando: eu continuo nesse trabalho ou eu troco por outro? Eu mudo de emprego, ou eu continuo nesse, né? Eu opto por um emprego público ou um emprego privado, né? Eu faço faculdade desta ou daquela. Eu devo casar agora ou eu caso depois? Eu devo estar no ministério de dança ou eu devo tocar piano? Que decisão eu devo tomar todos os dias, todos os dias? Devo ter filho agora ou ter filho mais tarde? Tem um relógio biológico, e aí eu espero? Eu compro um carro novo ou eu continuo com esse carro que eu estou? Então, se eu fosse citar aqui diariamente, nós estamos precisando tomar decisões. E eu quero mergulhar neste assunto. Como nós podemos tomar as melhores decisões? Você gostaria de tomar as melhores decisões? Claro, nem precisa a resposta, né? Todos queremos tomar as melhores decisões. Decisões que vão nos levar para frente. Tudo que eu vou estar ensinando aqui, eu aprendi com o Espírito Santo, através de um grande homem de Deus. Aprendi muito com ele acerca desse assunto. Ele é pastor lá da Life Church nos Estados Unidos, pastor Craig Groeschel. Uma das questões mais comuns aos pastores são as pessoas perguntando: para que eu fui chamado? Você já ouviu isso, claro, né? Pessoas: para que eu fui chamado? Eu fui chamado para ser um pastor, eu fui chamado para ser um evangelista, eu fui chamado para ser um médico, eu fui chamado para ser um dentista, eu fui chamado para ser, o quê? Qual é? O que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer de mim? Então, quantas pessoas estão diariamente fazendo essa pergunta, e nós pastores somos os que ouvimos muito esse tipo de coisa, né? O que Deus quer de mim? Deus quer que eu me envolva no ministério? Deus quer que eu me envolva no ministério tempo integral? O que é que Deus quer que eu faça? Qual é a decisão que Deus quer que eu tome? Se nós queremos tomar boas decisões,
nós primeiro precisamos conhecer o que é que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós? Se nós não conhecermos o que Deus quer de nós, nós nunca tomaremos as melhores decisões. Só vamos tomar as melhores decisões se nós entendermos o que é que de fato importa para Deus. O que é que de fato para Deus é o máximo, é o que de fato Ele quer. E o que é que importa para Deus? Vamos começar por esse ponto que é tão importante. Para Deus é importante ser antes do fazer. Você pode repetir comigo? Deixa eu ser um pouquinho chato hoje com você. Diga comigo, ser antes do fazer. Isso é algo que para Deus é muito importante. Para Deus, o ser é algo muito além, mas muito além do fazer. O que Deus quer é que você se torne antes que você faça. Esses dias atrás nós falamos sobre a Marta e a Maria. A Marta estava tão preocupada em fazer o almoço, em preparar comidas para Jesus e o seu grupo comerem. E ela está lá correndo, e ela não consegue dar conta, né, de tantos afazeres. Ela vai lá na sala e ela fala: Jesus, o senhor não se importa de me ver trabalhando sozinha na cozinha, e a minha irmã parada, sentada aos teus pés, em outras palavras, perdendo tempo, e eu lá trabalhando. E Jesus dá uma bronca na Marta. Ele diz: Marta, Marta, o que a Maria escolheu é a melhor parte. Uma coisa só importa, uma coisa só. E ela escolheu essa uma coisa. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados com o que Deus quer que nós façamos e nos esquecemos que Deus quer que sejamos antes para fazer depois. Então, a vontade de Deus é que, em primeiro lugar, eu seja. Primeiro eu tenho que ser, para depois eu fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus quer que sejamos santos. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, como Deus é santo. É um mandamento da palavra de Deus. Essa palavra santo no grego é ágios, que traduzido quer dizer separado do mundo para Deus. Então Deus quer que sejamos santos. Essa é a vontade dele para as nossas vidas. Então Ele quer que sejamos como a imagem de Cristo. Então o plano dele é que nós sejamos santos. Jesus nos falou que para seguir Ele, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Se nós não renunciarmos a nós, nós não podemos seguir Ele. E renunciar a mim significa colocar Jesus no centro de tudo. Quando Jesus se torna o centro de tudo na minha vida, neste momento eu renunciei a mim. Só tem como Jesus ser o centro de tudo que eu sinto, que eu penso e que eu faço, se eu renunciar. Senão, eu vou ficar o tempo todo querendo que eu seja reconhecido, que eu seja elogiado, que eu receba algum tipo de mérito, e eu não vou colocar Jesus no centro de todas as coisas. Por exemplo, você já se sentiu humilhado, ofendido ou não reconhecido alguma vez? Se você se sentiu assim, é uma prova de que você não renunciou a si mesmo. Se você já se sentiu humilhado, ofendido, não reconhecido, é a prova de que você não renunciou. Porque se você renunciou a si mesmo, alguém vai humilhar Jesus, ofender Jesus.
não reconhecer Jesus, mas você não. É Cristo que vive em mim, não vivo mais eu, a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então alguém me xingou, eu digo, Jesus, estão xingando o Senhor. Alguém me fez algum mal, Jesus, é contigo, não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, é a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé. Então, quando nos sentimos humilhados, não reconhecidos, ofendidos, nós estamos vivendo para a nossa glória. E quando não somos glorificados, nós fazemos igual o Caim. Por que que o Caim matou Abel? Porque toda vez que não somos reconhecidos, nós matamos alguém. Alguém é culpado por nós não sermos reconhecidos. Então nós procuramos alguém e nós matamos, no sentido figurado, claro, aquela pessoa, porque nós não fomos reconhecidos, porque nós não fomos glorificados. Só que a Bíblia nos manda a renunciar a nós mesmos, para que Jesus seja glorificado em nós, através de nós. Então, renúncia, ser santo, separado do mundo para Deus, são duas coisas necessárias do ser, que tem a ver com o ser. Então Jesus falou que nós precisamos ser antes de fazer, de caráter para segui-lo. Então eu vou citar um exemplo aqui para você. Deus me chamou para ser um pastor, tá? Eu creio que Deus me chamou para ser um pastor. Só que ser um pastor é o propósito secundário da minha vida. Esse é o propósito secundário. O propósito primário, o chamado principal de Deus para mim é que eu seja santo. Esse é o chamado principal. Então eu não posso querer ser pastor, o propósito secundário, se eu não estiver envolvido no propósito primário, que é ser santo, que é renunciar a mim para me tornar um seguidor, para depois eu ser um pastor. Então o primeiro propósito de Deus para a minha vida é esse. Tem a ver com o meu caráter antes do meu trabalho. Então, se eu colocar o meu trabalho antes daquilo que eu sou, eu estou invertendo as coisas. Então, ser pastor é o que eu faço, mas Deus não está interessado apenas no que eu faço, Ele está interessado no que eu sou. Deus está interessado no meu caráter. Deus está interessado naquilo que eu sou muito mais do que naquilo que eu faço. Esse fato que eu citei da Maria e da Marta é uma grande prova. Muito mais naquilo que eu sou do que naquilo que eu faço. Ele está preocupado com isso, com o meu caráter, com a minha renúncia, com a minha santidade. Ser um pastor é fazer. Viver com fé para Jesus é quem eu sou. Então, se eu sou um pastor, mas eu não tenho integridade, eu não estou na vontade de Deus. Então, imagine que eu sou um pastor, mas eu não sou íntegro. Eu não tenho um caráter íntegro, inteiro para Deus. A palavra íntegro, integridade tem a ver com inteiro. Então, eu sou um pastor, mas não sou íntegro, não sou inteiro para Deus. Então, eu não estou vivendo a vontade de Deus. Então, é melhor eu buscar primeiro o que ser do que o que fazer. Então, se eu tenho uma mensagem muito boa, o pastor Jairo prega uma mensagem muito boa, imaginando isso daqui, mas eu não cumpro a vontade de Deus para a minha vida, que é ser santo, que é renunciar à minha vida. De que adianta eu ser um pastor e ter uma mensagem muito boa, se eu não cumpro isto? Imaginando que eu sou um pastor, mas eu trato mal a minha esposa, eu trato mal os meus filhos, eu não administro bem as minhas finanças, eu gasto tudo que Deus põe na minha mão, sem pedir direção dEle. Então eu estou fora do plano dEle para a minha vida, eu não estou na vontade de Deus.
Mas eu sou um pastor, eu estou fazendo a obra dele, mas Deus está interessado mais naquilo que eu sou do que naquilo que eu faço. Eu preciso estar na vontade dele. Então eu posso fazer qualquer coisa, mas se isso não vier de um coração puro, eu não estou na vontade de Deus. Deus não vai receber, Ele não vai se agradar disso. Então, se você se tornar o que Deus quer que você seja, aí sim, aí Deus vai te direcionar para aquilo que Ele quer que você faça. Então, primeiro eu me torno o que Ele quer que eu seja, depois eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então, o ser precisa vir antes do fazer. Senão, nós somos exatamente como os hipócritas, que falam uma coisa, mas que vivem outra. A hipocrisia que tem tomado conta da sociedade. E nós não podemos ser os hipócritas. Nós precisamos ser aqueles que vivem a palavra de Deus. Olha o que diz nesse versículo aqui, que é tão interessante. Apareceu ali só Tessalonicenses, mas é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A palavra santificação é um processo de nos levar a sermos santos. Então, o que é a santificação? É todos os dias eu crescer em Deus, crescer em servi-lo, crescer em agradá-lo, crescer em se parecer com Cristo. Isso é a santificação. Então, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A minha santificação. Qual a vontade de Deus para a sua vida? A vossa santificação. É que você cresça em ser separado do mundo. Tudo aquilo que a prática do mundo, que é costume do mundo, que é prazer do mundo, que é contrário à palavra, tudo isto é contrário à santificação. Então a vontade dele é a minha santificação. Então Deus está se importando mais com quem você está se tornando do que o que você está fazendo. Mais com quem você está se tornando, quem você é, do que o que você faz. Talentos e dons no mundo valem muito, mas na igreja não valem nada, se não vem de alguém que primeiro está vivendo aquilo que Deus quer que ela viva. Então, primeiro vem o ser, para depois o fazer. Deixa eu fazer uma dinâmica rapidinho aqui. Pode dar uma carrinha aqui, Josué? Josué vai me ajudar aqui numa dinâmica, é isso? Deixa eu só fazer uma dinâmica para você poder entender um pouquinho disso aqui que eu estou falando. Isso, segura esse livro aqui. Isso. Eu quero que você tenta soltar esse livro. Tenta soltar ele. Tenta soltar, vai. Pode tentar. Não, eu não falei para você soltar. Eu falei para você tentar soltar. É só para você tentar soltar o livro. Funciona ele tentar soltar o livro? Não. Ou ele solta o livro, ou ele segura o livro. Não tem como ele tentar soltar o livro. Você já ouviu pessoas falando assim, tenta ser santo? Não, tenta. Mas tenta servir a Deus. Funciona? Não. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Não dá para você tentar ser parecido com Cristo. Não dá para você tentar servir a Deus e a sua palavra. Não dá para tentar. É como falar para ele tentar segurar esse livro. O livro vai cair, porque não dá para tentar. Na realidade, isso é até uma pegadinha, e que a gente aplica isso no dia a dia. Não, mas tenta perdoar. Tenta perdoar.
Funciona tentar perdoar? Não, ou você perdoa, ou você não perdoa, não dá para tentar perdoar. Estava só brincando contigo, obrigado, Josué. Era só para a gente fazer esse exemplo. O segundo ponto que eu quero dizer, o quem antes do o quê. Ou seja, os motivos para Deus importam. O quem tem que vir antes do o quê. Olha o que diz em Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor é que vai ver qual o motivo. Então existe um motivo. Então eu preciso entender que, se eu for olhar aos meus olhos, todos os caminhos do homem são puros aos olhos dele. Então tudo que eu fizer, eu vou achar que aos meus olhos é puro. Mas o Senhor pesa o espírito. Então Deus é que vai agora avaliar quais são os motivos pelo qual eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então há uma avaliação, ou seja, Deus pesa o espírito. Então Deus vai avaliar com qual razão que você está fazendo isso. Tem duas razões que nos levam a fazer algo. A primeira razão é o que soa legal. E a segunda é a razão real. Então eu preciso saber se eu estou fazendo porque soa legal ou por uma real razão, por uma razão real aquilo que eu estou fazendo. Então sempre tem a razão que a gente conta para os outros, por que eu estou fazendo isto, e tem de fato aquele que é o real motivo. Você já viu o filho quando ele quer ganhar um algo do pai, ele chega todo carinhoso, né? Ele chega todo, ô paizinho bonitinho, paizinho do meu coração. Os pais que já estão experientes, o que eles falam? Fala logo o que você quer. Não é assim? Porque já sabe que ele está querendo alguma coisa. Então, todas as nossas ações, elas têm aí essas duas razões. Então, Deus vai estar avaliando essas duas razões. Então, por exemplo, Jesus diz que se eu praticar uma caridade para posar bem na foto, para ficar bem na fita, eu não recebo recompensa. Jesus diz que se eu ajudar alguém, para todo mundo ver, esse pastor Jair é generoso, olha, como ele gosta de ajudar as pessoas, não recebo recompensa. Ele diz que quando eu dou esmola, o que a mão direita doa, a esquerda não pode ficar sabendo. Se a minha mão esquerda não pode saber, porque a glória não pode ser minha. Eu tenho que fazer as coisas sem chamar atenção para mim. É para Jesus ser glorificado. Eu não posso estar pregando aqui para enaltecer a mim. Olha, como o pastor Jairo comunica bem. Olha como ele prega bem. Se for essa a razão, eu não tenho recompensa. Tudo que eu fizer, eu preciso ter uma razão real, um motivo real. Então, senão eu perco a recompensa. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, se eu estou fazendo as coisas para que os homens reconheçam, para que as pessoas vejam, para que eu receba elogio, para que as pessoas me recompensem, eu não estou sendo servo de Cristo. Então eu não posso fazer as coisas para os homens aprovarem, para aprovação humana, para agradar as pessoas. Ela precisa ser para que Cristo seja glorificado. Por isso que quando eu entendo isso, fica muito fácil servir a obra, servir as pessoas. Mesmo que as pessoas virem as costas para mim, não me reconheçam e até me ofendam porque eu ajudei a elas, não vai me ferir. Não vai me ferir, porque eu estou servindo a Cristo. Estou servindo a Cristo. Quando Paulo, ele é apedrejado em Listra, e eles atiram pedra nele até praticamente a morte, e jogam ele lá fora da cidade. Quando chega lá os discípulos, que pega ele,
e consegue trazê-lo de volta à vida, e ele recobra a força, sabe o que o Paulo faz? Ele volta para a mesma cidade pregar. Era para o Paulo dizer, nessa cidade eu não entro nunca mais, eu nunca mais piso aqui na cidade que quase me mataram. O Paulo volta para a mesma cidade, porque o Paulo entende que o que ele está fazendo é para Cristo, é para Jesus, ele está servindo a Deus e servindo o propósito. Então não importa o que correto, se você não é o quem correto. Então eu preciso primeiro saber o que correto, para eu poder definir o quem correto. Então Deus quer mesmo que eu faça isso, então eu preciso primeiro estabelecer esta vida com Jesus, para servi-lo, com o coração disposto a obedecer, viver o plano dele, para daí então eu ser direcionado àquilo que Deus tem para a minha vida. Então, Deus quer que eu primeiro alinhe o meu coração a Ele. Então eu preciso então fazer algumas perguntas antes de tomar as decisões. Então eu preciso responder umas perguntas. Vamos imaginar que eu vou comprar um carro. Então eu preciso fazer a pergunta: eu preciso mesmo desse carro? Aí eu vou responder: sim, esse carro vai, me levar para lá e para cá, então eu preciso dele. Mas essa é a melhor alternativa mesmo? Então eu estou pegando aqui uma decisão básica do dia a dia. Eu deveria mesmo comprar? Uma outra pergunta: por que eu postei aquela foto na rede social? Qual foi o propósito de eu postar aquela foto? Será que foi para chamar atenção para mim? Ou eu tenho um objetivo maior naquilo? Aquilo honra a Cristo? Ou eu vou ser a pessoa que vou ficar famosa por causa daquilo? A quem eu estou querendo agradar? Então, desde as menores decisões. Então, o que me importa? Que as pessoas gostem de mim, me aceitem, me invejem, ou Deus seja glorificado através de mim? Então eu preciso fazer essas perguntas, porque tem pessoas que compram um carro para vaidade. Você concorda comigo? Sim, tem gente que compra um carro para vaidade. Ela poderia viver sem o carro, e ela se endivida, entra no financiamento, paga 2 carros ao final do processo, somente para vaidade. Ela tomou uma decisão certa? Não. Tem pessoas que ela tinha um carro bom, ela poderia ter ficado com aquele carro, mas ela troca por um outro mais novo, porque o vizinho trocou. Então eu preciso trocar também. Então às vezes as razões e os motivos, eu estou citando uma coisa pequena, mas as razões e os motivos às vezes são tão banais. Então nós precisamos avaliar se as nossas decisões, elas estão no propósito de agradar a Deus, ou apenas de nos colocar numa posição privilegiada. Então cada uma das nossas decisões, porque nós renunciamos às nossas vidas e queremos servir a Cristo. Então tem aquela pessoa que compra o que não precisa para poder aparecer bem na foto. Quantas pessoas estão endividadas por decisões ruins que tomaram? Decisões erradas que elas tomaram, que não precisavam daquilo, e levou elas a ficarem endividadas, perderam o sono, ficaram perturbadas, porque tomaram decisões erradas. Então eu preciso avaliar cada decisão que eu vou tomar. E como que eu avalio? Deus está me direcionando para isto? Deus vai ser glorificado através dessa decisão? Ou essa decisão só vai servir para que eu possa ir bem, para que eu apareça bem? Então todas as minhas ações, elas precisam ser pesadas, para que eu tome as melhores decisões. Você quer ver como é forte isso que eu estou te falando? Aos Colossenses capítulo 3,
versículo 17, o Espírito Santo, ele fala de uma forma muito séria. Ele diz assim: e tudo o que fizerdes. Você consegue imaginar o Espírito Santo falando e tudo o que fizerdes? Ele não está falando de algumas coisas, ele diz tudo o que você fizer, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ele não está falando de algumas coisas, ele está falando que tudo que eu fizer, eu preciso fazer em nome do Senhor Jesus. Seja palavras, seja ações, tudo que eu fizer, tudo que eu fizer, tudo que eu fizer, tem que ser em nome dele, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Jesus vai ser glorificado através daquilo que eu estou fazendo em nome dele. Aí vem uma parte que é muito chave disso. Em nome de Jesus, quer dizer que tudo que eu estou fazendo, eu estou representando ele. Então imagina que eu estou aqui representando o governador do estado. Então tudo que eu fizer aqui, eu vou estar representando o governador. Então, em nome de Jesus, quer dizer que tudo que eu fizer, eu vou estar representando ele. Então é Jesus que está naquela empresa trabalhando, é Jesus que está dirigindo aquele carro, é Jesus que está naquele ministério, é Jesus que está naquele trabalho, é Jesus que está lavando aquela louça, é Jesus que está limpando aquela casa, eu estou representando ele. Tudo que você fizer, seja palavras, seja ações, faça em nome de Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então o Pai vai ser glorificado através daquilo que eu faço, tudo que eu fizer. E quando ele diz tudo, ele está falando tudo mesmo. Então, Jesus tem sido representado por nossas palavras e ações? Tudo. É uma pergunta para a gente refletir. Ou como Jesus tem se sentido representado por nossas palavras e ações? Então, se você estiver dirigindo uma empresa, se você é um professor, se você é um aluno, se você está trabalhando numa empresa, tudo que você fizer, você precisa fazer em nome de Jesus. É em nome de Jesus que você dirige aquela empresa, é em nome de Jesus que você trabalha naquele emprego, é em nome de Jesus que você é aquele professor, é em nome de Jesus. Então tem pessoas que dão as suas vidas para Jesus, mas não dão as suas finanças, não dão os seus negócios. A vida dele pertence a Jesus, mas o negócio dele não é de Jesus. A vida dele é de Jesus, mas o emprego dele não é de Jesus. A vida dele ele dá para Jesus, mas ele não dá o restante da sua vida para Jesus. Então ele precisa entender que tudo que ele faz, ele precisa fazer para a glória de Jesus. Então, se você entende isso, então se é para casar agora ou depois, é para Jesus. Se é para ir para a faculdade essa ou aquela, é para Jesus. Se é para ser missionário aqui ou em outro lugar, é para Jesus. Eu vou fazer isso para Jesus ser glorificado. Deus se importa mais com quem você é do que com o que você faz. Então Deus se importa mais com quem você é do que com o que você faz. Então essa é a parte chave disso que Deus hoje quer nos ensinar para as nossas decisões serem as melhores decisões. Então qual que é a prioridade? A prioridade então é o que você fizer, seja lá o que você fizer, você vai primeiro estabelecer isso. É para Deus ser glorificado? É, então eu vou servir a Deus lá. Eu vou comprar esse carro, eu vou estabelecer esta empresa, eu vou trabalhar nesse ministério, eu vou realizar isso. O propósito é Deus ser glorificado. Então é servir a Deus naquilo que Ele nos coloca. Seja lavando pratos, seja o melhor lavador de pratos. Seja dirigindo o carro,
seja o melhor motorista lá do trânsito, o mais educado, aquele que dá vaga para os outros, aquele que se fechado não tira a mão para fora, né? E não xinga. Vai trabalhar numa lanchonete, seja o melhor trabalhador da lanchonete, faça a melhor batata frita da lanchonete. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, você precisa fazer servindo a Jesus. Servindo a Jesus, é em nome de Jesus. Então é servindo a Jesus. Aí eu trabalho no emprego que o patrão é muito chato. Sirva o patrão chato, porque você está representando Jesus. Então faça o teu melhor, servindo aquele patrão chato, porque você está servindo ao Senhor Jesus. Então a vontade de Deus é quem antes do fazer e por que antes do quê. Vou repetir, a vontade de Deus é quem antes do fazer e por que antes do o quê. Do o quê. Então, primeiro quem, depois o fazer. Primeiro o porquê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou trabalhar nisso? Por que eu vou comprar isso? Por que eu vou fazer essa viagem? Por que eu vou tomar essa decisão? Por que antes do o quê? Porque se eu for pelo o quê, ou primeiro fazer, eu vou sempre inverter os valores. Sempre vou inverter os valores. Agradar a Deus não está em algumas poucas grandes decisões. Agradar a Deus está em inúmeras pequenas decisões diárias. Então, inúmeras decisões diárias está o agradar a Deus. Então, das pequenas decisões, você está ali decidindo fazer para agradar a Deus, fazer para agradar a Deus, fazer para agradar a Deus, porque é Deus que eu estou agradando, eu não estou aqui para agradar a mim, eu não estou fazendo isso para agradar a mim, para fazer a minha vontade, é para agradar a Deus. Tudo que eu faço é para agradar a Deus. Eu comprei um carro para agradar a Deus. Eu fiz uma viagem para agradar a Deus. Tudo que eu faço, o agradar a Deus tem que ser o alvo. A decisão tem que ser pautada nisto. É nisto que devo pautar. Muda a próxima página para mim, por favor. Se você está se tornando o ser correto, Deus irá te ajudar a escolher o fazer correto. Então, se eu focar no ser correto, Deus vai me ajudar a escolher o fazer correto. Então, se alguém perguntar, qual é o chamado de Deus para a minha vida, pastor Jairo? Eu vou dizer que você seja santo. O chamado de Deus para a sua vida é que você renuncie ela e viva para o Senhor. Mas é que eu seja isso ou que eu seja aquilo? O chamado de Deus é que você seja primeiro o que Ele está te chamando para ser, que é santo, aquele que renunciou a sua vida para servi-lo. A partir daí, Ele vai direcionar o algo correto, o fazer correto para a sua vida. Então, primeiro eu tenho que ser o que Deus quer, para depois eu fazer o que Deus quer. Então, por que tantas decisões erradas? Porque as pessoas invertem. Elas estão preocupadas primeiro em fazer, para depois em ser. E às vezes até o foco é no fazer. Se você é motivado pelo porquê correto, Deus irá te levar ao o que correto. Então a minha motivação deve ser o porquê correto. Por que eu vou fazer isso? Por quê? Aí sim, Deus me leva ao o que correto. Quando eu entendo isso, tudo muda na minha vida. Muda tudo, vira uma chave. Eu deixo de ser um angustiado e eu me torno um feliz da vida. Porque eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus está me chamando para fazer. Porque primeiro eu me tornei o que Ele quer que eu seja, para depois eu fazer o que Ele quer que eu faça. Primeiro eu vou ser o que Ele quer que eu seja, para depois eu fazer o que Ele quer que eu faça. A mensagem de hoje
ela teve esse tema, confiando a Deus o seu futuro, parte 1. A parte 2, eu quero falar disso daqui, sabedoria para decidir. Como nós podemos então tomar as melhores decisões? Então eu só abri hoje aqui para você poder entender, né, esse ser antes do fazer, para a gente poder entender o que é que Deus quer de mim, o que Deus quer. Então Deus não quer que eu seja um pastor, Deus quer que eu seja santo. Ser um pastor é um segundo plano que Ele tem para a minha vida, e eu não posso inverter isso. Se eu inverter, vai ser um desastre muito grande. Então Deus quer que você seja santo. Em segundo plano, quer que você seja um médico, quer que você seja santo, e em segundo plano, um advogado. Seja santo, e em segundo plano, um empresário. Então, primeiro, Deus quer que sejamos, para depois que façamos. Se nós entendermos isso, as nossas decisões vão ser as melhores decisões. Você entendeu? Entendeu? Coloca em pé, eu quero orar junto com você sobre esse assunto aqui. Então, domingo que vem, na segunda parte, sabedoria para decidir. Eu preciso ter sabedoria para tomar decisões. Sabedoria para entender o que Deus quer e agir segundo o que Deus quer. E nós vamos aprofundando nessas 4 partes, entendendo como que eu posso entregar a Deus o meu futuro. Como que eu posso deixar Deus cuidar do meu futuro conjugal, financeiro, emocional, espiritual, social? Como que eu posso deixar Deus cuidar de tudo isso? Existem algumas coisas que nós precisamos aprender juntos, e nós vamos aprofundar nesse assunto em nome de Jesus. O Ministério de